Eu sou Natália Cuminali e começa agora mais um Veja Saúde. O tema do programa de hoje é diagnóstico e exames. Comigo aqui no estúdio está a Cláudia Com, microbiologista. Seja bem-vinda, Cláudia. Obrigada. Cláudia, para começar, vamos falar de exame, né? Quando a gente vai para um laboratório, às vezes tira um monte de tubinho de sangue, vários exames. Para que tanto tubinho assim? Você acha que existe um exagero de diagnóstico, exagero de exames? Ou como a gente saber se está fazendo tudo certo? Vamos separar em duas partes. A primeira é, por que tanto tubinho, né? O nosso sangue tem vários elementos lá dentro. Então, tem soro, plasma, tem os elementos do sangue, que são as hemácias, os leucócitos. Então, às vezes, são tubos diferentes para que se possa medir o que tem que medir no diagnóstico que o médico solicita. Então, às vezes, precisa de mais de um mesmo. A tendência vem diminuindo no número de tubos que são colhidos, porque a tecnologia ajudou muito para isso. Então, hoje, quando os tubos vão para o laboratório, os equipamentos conseguem ler mais adequadamente com menor quantidade de sangue. Quanto mais tempo passa e a tecnologia vem, mais precisos com pouca quantidade de sangue. Isso acontece com crianças também, que às vezes se colhe até em capilar, não em tubo, por causa do bracinho da criança. Então, primeiro vamos esclarecer que não é que o médico pediu um monte de exame que ele está exagerando, é porque precisa daquele tudo de tubinho. Os tubinhos sim. Tá. Quanto ao exagero no número de exames, eu discordo. Eu acho que sim, existe um desperdício, mas o desperdício ele vem diminuindo à medida que a gente também coloca conhecimento para o médico e empodera o paciente para ele também conhecer o que está sendo feito com ele. Porque não adianta a gente falar em desperdício sem a gente falar do que não é feito com o paciente. É muito importante fazer o que é preciso. Então, eu diria que ao invés da gente falar de desperdício, é muito melhor a gente falar em racionalidade, fazer o que precisa. E os médicos, cada vez mais, estão com conhecimento, cada subespecialidade da medicina, para poder pedir o que é necessário para o paciente, ou para prevenir, ou para diagnosticar o que precisa. E a medicina vem vindo de uma forma tão personalizada que você consegue pedir o que é certo para aquela pessoa. Isso é muito importante. Cada paciente com o seu exame necessário para ele mesmo. E tem também uma parte do comportamento, às vezes, do paciente, né? Tem gente que vai no médico e fala assim, pô, eu fui no médico e ele não pediu nenhum exame, né? Será que eu não fui bem atendido? Como responder para essas pessoas? Tem sim. Esse paciente, né, você paciente que vai no médico e acha que tem que pedir exame, nem sempre é necessário. Eu vou dar um exemplo. Existem exames que são imutáveis, que são exames como tipo sanguíneo. Você pede uma vez e você sabe qual é o tipo sanguíneo, o RH da pessoa, para poder ter esse exame num dia que você precisa de uma cirurgia ou uma transfusão. Então, uma vez que você fez esse exame, você não precisa mais dele. Existem outros exames, assim como tem alguns que precisam para acompanhamento de uma patologia. Por exemplo, um paciente diabético. Você que é diabético tem que acompanhar, sim, exatamente para que não fique doente com uma maior gravidade. Esse paciente precisa fazer, até por protocolos das sociedades brasileiras de endocrinologia, metabologia e diabetes, precisam ter um acompanhamento adequado da hemoglobina glicada e de outros exames que são necessários. Outras doenças também precisam de acompanhamento. Um paciente que tem um risco cardiovascular, ele acompanha anualmente o seu colesterol, às vezes até de 6 em 6 meses. Mas depende muito do protocolo e do tipo de exame. Então não adianta só ir no médico e pedir exame. O médico sabe o que pedir e o paciente pode perguntar ao médico. Ao invés de antes falar que precisa pedir, ele pode ter um esclarecimento adequado sobre o que ele está fazendo lá, o que ele tem de suspeita ou o que ele quer fazer de prevenção para pedir o exame correto para ele. A Sociedade Brasileira de Patologia Clínica tem até um programa chamado Choosing Wisely, que indica essa racionalidade para orientar os médicos quanto à especialidade. A gente fala sempre muito aqui no programa sobre doenças, a importância do diagnóstico precoce, né? E geralmente são os exames que fazem esse diagnóstico precoce, né? Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso. 70% das condutas médicas, elas são baseadas em exame, mas é o exame associado à clínica, que o médico examina o paciente, que permitem o melhor diagnóstico precoce.
O exame sozinho, sem essa análise clínica, muitas vezes ele não é tão eficaz quanto as duas coisas conjuntamente. E o exame, sim, ele detectando uma doença, uma patologia precocemente, garante várias coisas importantes. Possibilidade de cura, possibilidade de tratamento mais eficaz, personalização do tratamento e custo menor. O paciente não vai ficar grave e não vai para um hospital numa situação muito grave. Esse paciente que vai no hospital, o hospital vai cuidar porque é uma questão importante. Muitos pacientes acabam indo para o hospital porque deixaram essa doença acontecer num momento mais grave, de mais necessidade hospitalar, quando ele poderia ter prevenido e ficado com mais saúde precocemente. Cláudia, você está nesse setor há mais de 25 anos, né? Mais de 30. Mais de 30. Eu queria saber se você percebeu uma mudança de comportamento das pessoas, né? Se elas têm menos medo agora dos exames ou ainda o exame vem junto com o frio na barriga, o que será que vai vir no resultado, né? Eu acho que a medicina ela vem ajudando o paciente a entender melhor o que acontece com ele. A medicina e esse empoderamento garante com informação, a internet trouxe isso, mas também traz um outro lado de informações que não são verdadeiras. Então, vamos traduzir isso, né? Você recebe o resultado do exame, vai dar um Google, e aí o que aparece lá? Que você pode ter um monte de coisa. Exato. Né? E do mesmo jeito que tem fake news de outras coisas, tem fake news de saúde. Então é muito importante você, paciente, tomar cuidado com o que você está lendo. Esclarecer é a melhor maneira, mas não só com notícias que eventualmente não sejam verdadeiras. Agora, esse medo do paciente, eu diria que mais do que medo da agulha ou do procedimento de imagem, que estão cada vez mais seguros, tranquilos e com uma visão de conforto para o paciente. Existem coisas muito especiais em exames hoje que garantem esse conforto. Uma criança com um dispositivo de agulha que é mais fino, que é mais adequado para uma criança ou para um paciente que faz quimioterapia e por isso tem uma veinha mais fina, a ansiedade. Mais do que o medo do procedimento, é a ansiedade por conta do resultado. E isso existe, é natural, e nós tentamos, com esclarecimento, ajudar o paciente a ter o melhor caminho de diminuição dessa ansiedade. Agora, é natural, você pode ir num laboratório ou num centro de diagnóstico por imagem por algo feliz, para saber se você está grávido, por exemplo, e para saber se você está curado, como também para uma ansiedade de um tratamento de uma doença que tem um desafio maior para esse paciente como prognóstico. É sempre importante o acolhimento, o carinho com esse paciente, que tem que ser o centro das atenções. Não é o equipamento ou a metodologia, é o paciente. O equipamento, a metodologia e principalmente o médico e o técnico que estão atrás disso, eles têm ele como foco de atenção e a precisão são metodologias que eles usam com tecnologia para garantir isso. Queria que você comentasse as novidades em relação à medicina personalizada. A medicina ela vem avançando cada vez mais e duas especialidades que vieram de uma maneira muito positiva para a medicina. Isso ainda não existe com acesso para todo mundo, mas é muito importante a gente saber que a medicina personalizada veio trazer algo muito especial para o paciente, que pode detectar não só precocemente uma doença, mas ele pode tratar da maneira certa para ele. Então, eu vou te dar um exemplo. Quando você detecta um câncer de mama precocemente, você tem mais chance de tratar e dele ser curado, né, dele ter uma cura também de uma forma mais prevalente. Quando você vê que este paciente ou esta paciente tem este câncer de mama e você tem a possibilidade de, através de marcadores genéticos, verificar se uma quimioterapia é ou não adequada para essa paciente, você evita tempo que ela passe fazendo uma quimioterapia que pode não ser adequada. Geneticamente, você consegue saber se ela consegue responder adequadamente a este tipo de quimioterapia. Então, você
analisando o tipo de célula e quais são as proteínas que estão lá, as moléculas que estão respondendo à quimioterapia, você traz o tratamento mais adequado para essa paciente. Então, eu estou dando um exemplo de um câncer de mama, como podem existir outras doenças, não só infecciosas, como tumorais. E dos exames que hoje vem sendo mais discutidos e estudados é a biópsia líquida. Imagine que você pode detectar uma partícula mínima que indica um tumor sem ainda existir o tumor sólido. A gente está muito longe disso? Não, a gente já está fazendo isso. Já estamos fazendo. A gente já está fazendo, e não é fora do Brasil, no Brasil. Nós temos excelentes centros de diagnóstico que fazem isso e muitos outros exames que permitem esse diagnóstico precoce e uma indicação de tratamento. Isso traz, além do paciente melhor, um custo melhor para a saúde, porque você evita o desperdício de uma quimioterapia, que não é um tratamento barato, indicado corretamente para essa paciente. E eu queria que você falasse um pouco sobre os testes de farmácia, né? Às vezes a gente vai para os Estados Unidos e vê alguns testes sendo vendidos. Isso é o futuro? A gente vai se diagnosticar com coisas que compra na farmácia? Eu diria que a medicina vem cada vez mais olhando a nanotecnologia como algo importante. Acho que o mais importante em relação à medicina, diagnóstico da medicina de doenças em farmácia, é que eles sejam criteriosos tanto quanto o critério de qualidade exigido dos laboratórios. Acho que é uma tendência, sim, porém, é muito importante que todos os responsáveis, gestores da saúde, governantes, todos que aprovem regulamentações que permitam isso, que nós saibamos que o Brasil é repleto de vários Brasis. É uma regionalidade muito grande e nós temos que garantir que ali na pontinha, distante desse Brasil, seja feito com o mesmo critério que é exigido de um laboratório que tem certificação e a regulamentação focada para isso. Então, nós esperamos que os nossos órgãos reguladores, a Anvisa regula os laboratórios e os centros de diagnóstico, e o parlamento que esteja aprovando as novas legislações garanta que nós tenhamos esse mesmo critério, exigido para o laboratório, também exigido para a farmácia. Nós somos exigidos em áreas de descarte, em qualificação dos equipamentos, em calibração dos equipamentos. É um mundo bem complexo antes de chegar um dispositivozinho na farmácia. E isso precisa estar garantido para que o paciente saiba que aquele dispositivozinho tem atrás dele toda essa garantia. Se isso estiver muito bem garantido, é uma tendência. Tá legal. Cláudia, nosso tempo está acabando. Eu queria que você deixasse um recado para quem está assistindo a gente. Bom, meu recado principal é que com saúde não se brinca. E tanto homens quanto mulheres, nós vemos várias campanhas de Outubro Rosa, Novembro Azul, e todos os meses nós temos campanhas, mas que a prevenção da sua família é sempre importante e que não é o exagero, mas é o exame bem feito. E não só o exame, mas você acompanhar a sua saúde com exercícios, com o cuidado de alimentação e principalmente com o exame certo, sendo feito e com o tratamento correto. Espero que todo mundo aproveite o diagnóstico com tudo que ele pode dar, permeando a vida dos nossos pacientes. Legal. Cláudia, muito obrigada pela presença. Obrigada a você. O Veja Saúde termina agora. Obrigada e até a próxima.